nos levar para mundos maravilhosos de mágica, de transformação. Onde, num tapete mágico, a gente sai voando, onde uma abóbora vira uma carruagem, um sapo vira um príncipe. E é com essas 3 palavras que eu começo. Era uma vez, numa aldeia, numa cidadezinha pequena que mais parecia uma aldeia, vivia um alfaiate e sua filha pequena, o alfaiate viúvo, e eles passavam por várias dificuldades financeiras. E um dia sua filha chega até ele e diz assim: papai, papai, a nossa cozinha não tem mais nada para comer. Se não dermos um jeito, nós vamos morrer de fome. E o pai, eu conto para vocês, já no início dessa história, que ele era muito distraído e ele não prestava atenção em algumas coisas. E ele se lembrou que há muito tempo, lá no quartinho dos fundos, ele havia deixado vários objetos, e alguns objetos de valor, que ele poderia vender na praça do mercado da aldeia e conseguir um bom dinheiro. E assim ele fez na manhã seguinte. Foi lá, pegou esses vários objetos, limpou, lustrou, colocou em um carrinho de mão e foi até a praça. Chegando até a praça, ele conseguiu vender tudo e ganhou um bom dinheiro com esses objetos. Com o dinheiro ele comprou vários mantimentos para casa, comprou coisas que sua filha precisava. E no caminho de volta, ele passou por uma tenda onde havia vários tecidos expostos. E um dos tecidos, olha, os olhos do alfaiate brilharam, porque era um tecido brilhante, que continha mais de 50 tons de cinza, lantejoulas bordadas, formas de flores com fios prateados, que ele se encantou tanto com aquele tecido, que com o resto de dinheiro que havia sobrado, ele comprou um bom pedaço e levou para sua casa. Chegando lá, ele pegou esse tecido e estendeu em cima da sua mesa de trabalho e ficou olhando para o tecido, pensando no que ele faria. O que vocês acham que ele fez com esse tecido? O que vocês acham que ele fez? Uma ideia? Um chapéu. Não, não foi um chapéu. Não, vestido também Boneco. não, mas quase isso. Hã? Boneco? Não, a ideia é ótima, né? Alguém falou. Fez um manto maravilhoso, majestoso. E quando o manto ficou pronto, ele saiu andando pelas ruas de sua aldeia. O manto, o alfaiate vestiu e saiu andando. E eu vou contar para vocês que as pessoas, elas reparam. E as pessoas comentam. E todos comentaram. Que manto lindíssimo! De onde veio? Fui eu que fiz. Ó. O alfaiate foi dizer isso. Olha, no mesmo dia, era uma fila que dava uma volta. Era uma fila que dava uma volta na casa do quarteirão onde o alfaiate morava. Mas que alfaiate mais Foram grande. tantas encomendas que o alfaiate recebeu, que ele ficou... Mas ele, como eu disse para vocês, ele era um homem distraído. Ele não prestava atenção em algumas coisas. E o manto, ele usava para dar faxina na casa. Ele usava para andar de bicicleta. Ele usava ovos, para fazer ovos com bacon. Que, com o passar do tempo, o manto foi ficando desgastado, foi ficando sujo de gordura, foi ficando sujo de terra. E as pessoas, eu conto para vocês novamente, que as pessoas, elas reparam, as pessoas comentam, e as pessoas falam, e falaram: nossa, mas um alfaiate com um manto desse, sujo de gordura, sujo de terra, isso não deve ser um bom alfaiate. E as pessoas deixaram de fazer encomendas ao alfaiate. E com o passar do tempo, o alfaiate ficou pobre. E um dia lá na sua casa, ele não tinha nada para fazer. Ele pegou o manto, tirou as partes sujas, descosturadas, colocou o pedaço que havia sobrado em cima da sua mesa de trabalho. E ele viu que
que tinha um bom pedaço que dava para fazer mais alguma coisa. O que vocês acham que ele fez? Outro manto! Não tinha forma suficiente para fazer outro manto. Um casaco. Um casaco elegantérrimo, com uma gola enorme, mangas compridas, muito fino o casaco. Agora vem outro E quando o casaco ficou pronto, o alfaiate saiu andando pelas ruas de sua aldeia. E as pessoas Repararam. as pessoas reparam, e as pessoas comentam, e todos comentaram. Mas que casaco maravilhoso! Onde você o comprou? Fui eu mesmo quem fiz. Olha, dizendo isso, Falando com essa bosta. fez 2 filas em volta do quarteirão da casa do alfaiate. Mas ele recebeu tantas encomendas, que ficou rico novamente. Mas o alfaiate, você já sabe, né, que o alfaiate, ele era distraído. E ele não prestava atenção em algumas coisas. E ele gostava tanto do casaco, ele se sentia tão bem nele, que ia em festas, casamentos, velórios, Café da enterros. manhã, na casa dos amigos. Sabe, festa de aniversário, que a gola começou a despencar, a manga descosturou, algumas lantejoulas caídas, e as pessoas reparam, as pessoas comentam, e as pessoas falam. E falaram, as fofoqueiras, nossa, mas olha lá, as falcianes. Um alfaiate com uma gola despencada, uma manga descosturada, lantejoula caindo. Isso não deve ser um bom alfaiate, viu, Inês? E com isso, ninguém mais fez encomenda ao alfaiate. Com o passar do tempo, o alfaiate ficou pobre. Fica rico, fica pobre. E lá na sua casa, depois que contou histórias para sua filha dormir, depois que cuidou da sua filha, tirou o casaco, arrancou as mangas, tirou a gola. E viu que ainda tinha um pedaço de pano que dava para fazer mais alguma coisa. O que você acha que ele fez? Um colete. Um colete. Olha, um colete fino. E ele se lembrou que lá na gaveta, lá escondido na gaveta, tinha uma camisa branca que precisava ser engomada. E ele passou uma água sanitária, engomou. E quando o colete ficou pronto, ele saiu andando pelas ruas de sua aldeia. E as pessoas, vocês já sabem agora, né? Que as pessoas reparam e as pessoas comentam. E todo mundo comentou. Que colete! Belíssimo! Onde você o comprou? Fui eu mesmo que fiz. Na sua simples elegância, olha, era uma fila que dava 3 voltas no quarteirão da casa do alfaiate. E ele recebeu tantas encomendas que enricou foi muito dessa vez. Mas ele não tinha jeito, porque era ele. Ele era distraído, ele não prestava atenção. Ele cozinhava, ele costurava, ele cuidava do jardim. Que o colete foi ficando roto, foi ficando descosturado, foi ficando também sujo de terra. E as pessoas, né? São elas também. Elas reparam, as pessoas comentam e as pessoas falam e falaram. Até os homens, viu, Fernando? Mas como pode um senhor daquele com um colete sujo, com um colete roto? Isso não deve ser um bom alfaiate. Com o passar do tempo, o alfaiate ficou pobre, porque mais ninguém fez encomenda aí. E lá, depois de tomar o seu chazinho de noite, tirou o colete, foi lá para o seu ateliê, colocou, tirou, descosturou aqui, arrancou dali e viu que ainda havia um pedaço de tecido que dava para fazer mais alguma coisa. Ele é grátis. O que ele fez? Gravata borboleta. Nossa, mas não era qualquer gravata borboleta, não. Era uma gravata enorme, que ocupava o pescoço todo. E ele lavou a sua blusa. E quando a gravata ficou pronta, ele saiu andando pelas ruas de sua aldeia. Esse sapato tá bonito. E as pessoas, elas reparam, né? E as pessoas comentaram e
todos comentaram. Mas que gravata incrível! Onde você a comprou? Na loja de Dobais. Nós fizemos juntos. Eu e a Val. Pra que o alfaiate foi dizer isso? Era uma fila que dava 4 voltas no quarteirão da casa do alfaiate. Mas ele costurou tanto, e ele costurou tanto, E ele ficou rico. Que Gente, bom. mas não tinha jeito. Distraído. Ele era distraído, ele não prestava atenção em algumas coisas. Ele escovava dente com a gravata, comia sopa com a gravata. Ele não ria, ele babava. Suava o nariz pra gravata. E a gravata foi ficando bem nojenta, né? Nojenta. Foi ficando suja de urucum. E as pessoas, elas reparam, né? As pessoas comentam e as pessoas fazem o quê? Falam. E falaram. Mas que coisa nojenta aquilo no pescoço do alfaiate, né? Que isso, alfaiate? Negócio manchado de branco, manchado de verde, uma coisa verde da gravata, um urucum. Nojento. Isso não deve ser um bom alfaiate. E mais ninguém fez encomendas. Não tem mais pessoa. Com o passar do Tem mais tempo, ele ficou pobre novamente. E eu conto pra vocês que essa história já está chegando ao final. Porque aí o alfaiate foi lá, descosturou a gravata, tirou as partes que estavam lá meio nojentas e viu que ainda havia um pedaço de pano que dava para fazer mais alguma coisa. Outra gravata. Botão. Não. Botão. Um lenço. Botão. Botão. Não parecia um broche, menino. Um negócio tão escandaloso de bonito. Que ele parecia uma joia. E o alfaiate colocou aquilo no peito. E saiu muito elegante. Pelas ruas de Salvador. E as pessoas, elas comentam. E as pessoas reparam. Todo mundo comentou e reparou. Que botão magnífico! Onde você o comprou? Foi o mesmo que fez? Dizendo isso, era uma fila que fazia 5 voltas no quarteirão da casa do alfaiate. Ele costurou muito, mas muito dessa vez, que ele ficou muito rico, sabe? Que bom. Mas ele era ele também, né, gente? É o estilo pobre. Algumas coisas. Mas ele se sentia tão bem com aquele botão no peito, que ele tomava banho com o botão. Ai, não Ele tem não mais tirava o nada. botão pra nada. O botão rasgou, despencou, os fios prateados caíram, as lantejoulas foram juntas. E as pessoas reparam. As pessoas comentam e as pessoas falam. E falaram, mas um alfaiate daquele, um negócio despencado no peito. Isso não deve ser um bom alfaiate. E não fizeram mais encomenda nenhuma ao alfaiate. Pobre novamente. E lá na sua casa, uma tarde, já tinha feito o que tinha para fazer. Ele não tinha nada para fazer. Pegou aquele botão, descosturou, tirou a parte do metal e viu que ainda tinha um pedacinho alfaiate. Um pedacinho pequenininho de tecido que ele levou de encontro à luz e viu que ainda continha os mesmos tons, que ainda continha os mesmos fios prateados, o mesmo brilho de original, as mesmas lantejoulas. E ele viu que com aquele pedacinho de tecido ainda dava para fazer mais alguma coisa. O que vocês acham que ele fez? Um brinco. Excelente ideia, maravilhoso. Uma roupa pra boneco? Uma roupa para boneco, olha que ideia fantástica. Vai, gente! Uma capa de celular. Uma capa de celular, Inês, maravilhosa ideia. Uma pulseira. Pulseira, um lencinho. Pois eu vou contar para vocês que a contadora de histórias que nos contou essa história, ela disse
que o que o alfaiate fez com aquele pedacinho de tecido, cabe a cada um de nós inventar e imaginar. Porque essa história, ela continua com você, com a Inês lá em Foz, com você, Elcio, com o Joãozinho. Continua com cada um de nós e com todos nós. E a contadora de histórias também que nos contou, ela falou que essa história é para nos lembrar que existem pessoas que reparam, existem pessoas que comentam, existem pessoas que falam. E que essa história ela deve ser contada todas as vezes que se reunirem mulheres, crianças, jovens, homens. Para a gente se lembrar principalmente de que existem pessoas distraídas e que não prestam atenção em algumas coisas, como o nosso alfaiate, mas que são essas pessoas que não prestam atenção em algumas coisas e que são distraídas, que são capazes de enxergar a beleza nos menores pedacinhos, que são capazes de criar e recriar a beleza nos menores espaços e nos cantinhos mais distantes desse nosso planeta. Ai, que